E é nessa questão que eu falo assim, do filtro mesmo e dessas percepções que eu fico encantada com a Bíblia. Por isso que você terminou a teologia da parte acadêmica e Sim. foi para o seminário que tem uma coisa de formação pessoal? Pessoal. É porque aí você olha o manual de instruções do fabricante. Entendeu? Tipo, Deus me fez, ele sabe certinho. Então aí você começa a olhar e fala, realmente, E tudo, o assim, manual do fabricante. com tanto conhecimento que você tem, hoje você não acorda num bom dia. Você começa a analisar isso de que maneira diferente, assim? A gente tem sempre uma luta constante que é isso, os sentimentos que estão aqui, dentro da minha mente, né? Então, o que eu sou? O que você é? O que nós somos? Nós somos um espírito, Sim. né? Então, em que momento eu sou semelhante a Deus? Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Qual é essa semelhança? Se um é alto, outro é baixo, outro é loiro, outro é moreno, a semelhança é o espírito. Então, todos são espírito, né? E aí, esse espírito, ele tem essa essência, mas na minha mente, que é onde reside ali a minha alma, que são as minhas vontades, as decisões, o meu livre-arbítrio, né? O meu conhecimento, tá tudo ali, os meus sentimentos. Eles têm propósitos diferentes, porque o meu espírito tem uma comunicação com o divino. E a minha alma tem uma comunicação com o terreno. Sim. Então, aquilo que afeta a minha alma está aqui, não está lá. Né? Então, quando eu, particularmente, acordo e falo, parece que eu não tô legal hoje. A primeira coisa que eu vou fazer é buscar a parte que não está contaminada com o que está aqui. Então, eu vou fortalecer o meu lado espiritual. Eu vou ouvir louvor, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou ler um texto bíblico. Se fortalecer. Eu vou fazer aquilo assim. Qual é a minha melhor parte? É essa do meu canal com o divino. Entendi. Não é essa aqui. Porque aqui, cara, eu que sou gateira, né? Eu vejo um negócio aqui, ó. Poxa, judiário do bichinho. Ai, eu já falo, Deus, me Parte do ajuda. coração já. Porque eu não quero chamar essa pessoa de irmão. Entendi. Mas acontece que o sacrifício da cruz também foi para essa Sim. pessoa. O dia que ela pra reconhecer, todos, né? o dia que ela se arrepender, foi para ela também, né? E às vezes é duro o pessoal entender isso, né? Que às vezes tem pessoas que estão praticando mal hoje, mas que no último minuto elas podem vão se arrepender. mudar. Você sabe uma coisa que mexeu bastante comigo recentemente? Eu vi a notícia da morte do Guilherme de Pádua, o cara que matou a Daniela Pérez, né? Tipo, Você assistiu o crime. documentário? Não assisti. Mas o dia que eu vi a notícia de morte, eu fiquei assim, num misto de sentimento que eu... Sabe aquela coisa de você falar assim, nossa, ainda viveu tanto, a moça morreu nova, Sim. sabe? Só que depois, eu vi uma pessoa muito conceituada no meio evangélico, que era o pastor da Lagoinha, né? O pastor da Lagoinha, o Márcio Valadão, falando que o Guilherme de Pádua se converteu e que ele tinha um trabalho muito bonito com as pessoas dentro da penitenciária. Depois que ele já tinha saído, tudo. E ele voltava lá para fazer o evangelismo lá. E que ele tinha muito fruto de pessoas que estavam, de fato, mudando de vida, né? De postura, de tudo. Porque o evangelho é isso. Se ele não provocar uma mudança em você, você não está vivendo aquilo que você está lendo, que você está estudando, que você está pregando. Se as suas atitudes não mudarem, significa que você está de mentirinha nessa conversa, né? E aí, então, assim, o fruto é um sinal evidente. Se você dá fruto, essa árvore está alimentada com aquela seiva. Se não, não. E aí, eu olhei e falei, gente, que hipócrita que eu sou. Porque se eu falo para todo mundo que Jesus transforma, por que eu duvidei que ele transformou aquele cara? Eu diminuí o poder de Deus, né? É que pra gente, a gente evidencia muito o mal que ele fez, o mal né? que ele fez. É o que ficou, a gente imagem fica que a nessa gente coisa tem. passional, né? De sentimento, que tá na minha alma, que é o que é alimentado pelo mundo.
Mas e se eu tivesse olhado essa pessoa com os olhos de Deus? E daí? Quem vai poder julgar se a transformação interna dele foi mesmo verdadeira ou não? Mas se eu prego que ela é possível, como que eu posso duvidar? Por mais que ele tenha causado... Nossa, é umas coisas muito... porque por mais que ele tenha causado, às vezes, dor aí. para a família dela, né? Por mais que a família dela ele pode ter ajudado muitas outras, né? Outras, exatamente. Por mais difícil que seja entender e aceitar isso, porque a gente é de difícil carinhoso, aceitar mesmo. Exatamente. Igual eu assisti o documentário, eu acho que eu nem iria escutar o que ele tá pregando, entendeu? Você já tem um preconceito total, tipo né? assim, quem tá lá, fulano, não vou. E assim, E eu, na hora que eu ouvi a notícia, o primeiro sentimento que eu tive foi esse, alimentado pela notícia. Sim. Foi brutal, que a moça morreu, que a família sofreu, entendeu? Foi a minha primeira reação. Sabe aquela coisa assim, bem do ser humano, de falar, demorou, foi tarde? Bem de ser humano, de carne mesmo. Sim. Você fala assim, foi tarde. Foi a minha primeira reação. Pouco tempo depois, eu ouvi do pastor e ainda fiquei assim. Tipo, sabe? Até que na horinha que a crentona aqui foi lá orar, né? Uhum. Ai, pai, te amo, Deus santo, maravilhoso e tal. Ele falou, E por que você tá duvidando do que eu faço? Mas é igual a série que a gente tava assistindo, aquela do Sheldon, né? Que o cara também fala... que tava pregando. Aí o Sheldon chegou, mas como que você tá pregando isso daí? Sendo que você tá discriminando a minha mãe. Sim. Foi também o que ela tá falando. É verdade. Tem aquele seriado Big Bang Theory, né? Aí um dos personagens é o Sheldon. E aí lançaram o seriado do o Pequeno Sheldon. E a mãe dele realmente vai na igreja, tudo ali, participa da comunidade. E o irmão mais velho engravidou a menina. E a comunidade inteira virou as costas pra ela. Aí, no meio do sermão, ela se sente incomodada, porque todo mundo olhando torto pra ela, ele sai. E ele volta e fala, mas por que você tá pregando aí? Que a gente deve amar todo mundo e acolher todo mundo. E na pregação foi isso, no primeiro momento que a gente tem uma dificuldade, a comunidade inteira vira as costas pra mim. Então, é um seriado de comédia, mas tem as pitadas de tapa na cara ali. E eu tomei, assim, essa do tapa na cara bem a hora que você tá ali com o papis, né? Eu falo, pai, meu pai... Mas isso daí entra muito em conflito, eu não sei. Mas é uma coisa que a gente ele vira pra mim e fala... Eu falo assim, né? Ele vira pra mim, Deus é uma pessoa. Então, eu converso com ele igual eu converso com você, né? Então, aí... Ele falou assim, e tá diminuindo o que eu posso fazer? Por quê? Falei, uia. Não é, se ele se arrependeu... Só que pra você, eu falo, desculpa aí, né? Pra ele já virou uma choradeira, me perdoa. Mas é uma coisa que sempre... A gente ouve todos os anos no Evangelho. Teve Barrabás lá, que no último minuto ele se arrependeu e tudo mais. Tudo bem, não tô falando que ele fez bem pra ninguém a partir daquele momento, mas se arrependeu. E que pra Deus isso já basta, né? Então. Mas é duro pra gente aceitar, né? É duro pra gente aceitar. Você imagina, às vezes, pra... mãe dela, com certeza. da família que sofreu isso, nossa, é terrível, é terrível. Os parentes das vítimas, né? Mas a hora que... Tem um negócio muito bacana no filme A Cabana. Vocês já assistiram A Cabana? Esse nome não é estranho, não sei se eu Tem um livro, é famoso, né? Eu não assisti, e mas aí é famoso. eles fizeram o filme A Cabana. E tem uma hora que o pai perde a criança que foi vítima de violência. Ela foi sequestrada, estuprada, então e morta. não assisto. Uma menina de 4 anos. Mas não aparece nada disso. Não aparece Não mesmo? aparece. Nada não, mesmo? Nada. Não aparece nada disso. Porque você não tá entendendo. Não aparece. Ela fica até nervosa, as perninhas Não balançando. assisto nada que Não aparece nada disso. De repente, a família tá no camping e, de repente, uma das crianças tem um perrengue lá com o caiaque, o pai se distrai, quando ele volta, a criança já sumiu. Mas não mostra pegando a criança, nada. E aí, esse cara, ele se revolta com Deus. Porque se Deus é bom, por que a filha dele morreu? Né? E aí, o filme é muito bom, o livro é muito bom. E, aliás, um dos poucos filmes bem fidedignos ao livro que eu já vi. É muito fidedigno ao livro. Assim, os diálogos detalhes, dele com Deus é muito próximo. Que tem hora que me irrita os detalhes não sei. Tipo, fala que no vestido é vermelho, chega no filme coloca um vestido azul. Assiste Extraordinário. Eu falo, não assiste, porque o Extraordinário é bom, mas o livro é extraordinário. Não, isso eu li o livro. É bom, mas o livro é extraordinário de verdade. Eu li o livro e assisti o filme.
O livro realmente o filme deixa a desejar. Mas foi bem uma síntese. Mas A Cabana é muito bom. E aí tem uma hora que, assim, ele se encontra com várias personas de Deus, né? Então, e você entende que Deus se apresenta para você da maneira que você é capaz de compreender também, em meio às suas dores. Então, por isso que tem hora que a gente lê a Bíblia, cada hora ela tem um sentido mesmo, a mesma palavra. Que cada hora você precisa ouvir uma coisa por causa do seu momento também, de vida, né? Por causa da sua experiência daquela hora e da sua experiência anterior. E aí, ele tem vários encontros. E aí tem lá o personagem que é Jesus, o Espírito Santo, é Deus. E tem hora que Deus é como um pai. E tem hora que Deus aparece para ele como a sabedoria. E nessa hora, ele chega como um trono de julgamento. E aí ele fala assim, olha, você tem 3 filhos. Mas você vai ter que mandar um deles para o inferno. Qual dos seus 3 filhos você quer mandar para o inferno? O seu menino mais velho te respondeu semana passada. A fulana tá namorando escondido. O outro, não sei, sabe? E aí começa a pressionar. Não vou escolher. Não, mas você tem que escolher. Você tem que escolher. Escolhe um dos seus filhos. Ele vai ser condenado. E esse cara começa a entrar em desespero. Não vou escolher. Não, mas você tem que escolher. É a hora de fazer a escolha. É a hora de bater o martelo. Julgamento, né? E ele não quer escolher. Ele falou, então, você viu? Deus é o pai de todo mundo. Independente do que essa pessoa fez, ele não quer condenar ninguém. Ele ama todos. Ele ama todos. Ele quer que todos sejam salvos. Então, o fato de você praticar coisas que te levem a colher frutos daquilo que você fez, não quer dizer que foi, Deus castigou, Deus não sei o quê. Não, é resultado das suas obras, das suas ações. A gente tem mania de terceirizar a culpa, né? Sim, mas a pessoa cometeu esse erro, então ela vai colher os frutos dela. Mas e a pessoa, a criança? Que culpa que ela... sabe, assim, tem coisas que eu não consigo entender. Sim, tipo, no filme você vai lá e fala, mas aquela criança não tinha culpa nenhuma. Certo? Entendeu? Não tem. Mas o que acontece? É assim, ó. Mas a culpa também não é de Deus, é culpa do cara que foi lá e fez. O versículo fala assim, ó, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, Deus cria a terra e dá essa terra para Adão. Fala, você tem autoridade, você tem domínio, você tem poder aqui. É para você mandar aqui. O que Adão faz com o pecado? Ele entrega o poder para o diabo. A partir do momento que eles foram lá e comeram o fruto que não era para comer, então tudo que eles tinham, eles entregaram. Olha, eu vou te dizer que Adão recebeu uma ordem expressa. Cuida de tudo que tem aí. Como que a mulher dele tá batendo papo com uma cobra e ele não vê? Se só tinha os dois lá para conversar. Batendo papo com a cobra ali, onde já se viu. Onde já se viu. Exatamente. Como assim que ele não sabe disso? E o que ele tá fazendo que ele não tá cuidando? Então, é o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio. Podia estar cuidando, não tava. Arcar com as consequências. Beijo.